Seja muito bem-vindo ao canal Redação Enem, meu nome é Pedro Marô e hoje a gente vai dar sequência a essa playlist destinada a fazer correções e análises de redações do estilo Enem. Então, se você também quer participar dessa iniciativa do canal, eu vou deixar aqui em cima o link do vídeo onde eu te explico como que você vai fazer isso. É muito simples, é rápido e é gratuito. Então aproveita e participa também para você ter a sua redação corrigida aqui no canal. Então a Gabriela hoje trouxe pra gente, do terceiro ano lá de Vitória da Conquista, Bahia, trouxe o tema de doação de órgãos no Brasil. Então vamos ver como que ela abordou esse tema e depois a gente vê como que a gente pode usar esse texto para melhorar a sua redação. Com as revoluções industriais, houve uma grande evolução na ciência. Uma delas é o transplante de órgãos, que possibilita salvar diversas vidas. Conquanto mesmo com o aumento de doadores entre os anos 2004 e 2014, segundo o Ministério da Saúde. O processo de doação de órgãos no Brasil ainda é um desafio. Primordialmente, vale ressaltar a falta de diálogo sobre a doação, visto que a doação de órgão de algum indivíduo só pode ser feita com a permissão da família, e para os brasileiros falar sobre a morte ainda é um problema. Conforme o filósofo Michel Foucault, em seus estudos sobre as palavras proibidas, as pessoas tendem a ver como tabu assuntos que causam desconforto. Por consequência disso, a família acaba não autorizando a doação. Ademais, outro fato que deve ser ressaltado é a falta de investimento pelo Estado na compra de veículos ou jatos para agilizar o transporte de órgãos doado para outros hospitais. Sendo assim, é de suma importância que medidas sejam feitas. Portanto, é dever do Estado crie políticas visadas em melhorar e estimular a doação de órgãos no Brasil. Urge que o governo federal, por meio de tributos estatais, insira jatos em hospitais de referência para doações. Em paralelo, cabe ao Ministério da Saúde estimular a doação, com propagandas midiáticas sobre a importância da doação de órgãos e como doar. Então, como que a gente pode usar esse texto para melhorar a sua redação? Para responder essa pergunta, eu estou aqui no documento onde eu tenho os meus comentários separados em 3 cores. Os comentários em vermelho fazem menção às partes do parágrafo da redação que podem ser melhorados. As partes em azul são aquelas partes que são boas, que a gente tem que se inspirar para reproduzir nas suas redações, nos próximos textos que você for fazer, que são as partes boas da redação. E as partes em verde são as minhas sugestões para a gente melhorar ainda mais a escrita, o texto, os parágrafos, as frases, tudo que compõe essa redação. Então, se você quiser receber esse documento em PDF, com todos os comentários, com as notas, com um plano de ação para melhorar essa redação, que tem esses erros que a gente vai pontuar, mas que também podem ser os seus erros, entra no nosso grupo do Telegram, que por lá você vai receber esse documento e também vai ganhar a programação semanal aqui do canal, para você saber de todos os vídeos que vão ser postados e não perder nenhum conteúdo. Então, participa lá com a gente. Vamos começar analisando essa introdução e a gente tem que notar algumas coisas. Em azul aí a gente já coloca que existem alguns pontos positivos nessa introdução. O primeiro deles é o repertório sociocultural, que é sempre uma coisa muito pertinente de ser feita nas suas redações. É muito importante que você sempre busque relacionar o tema que você está discutindo com alguma outra área do conhecimento. E no caso aqui foi utilizada a Revolução Industrial. Mas sempre que você usar um repertório sociocultural, é importante que, a seguir, você diga o que representa esse repertório sociocultural. Não apenas o que ele é, mas como que ele se estabelece com o tema. Você nunca vai querer trazer alguma coisa e fazer com que ela fique solta ou que não tenha relação com o tema que você está discutindo. E aqui a gente repara o quê? Que a Revolução Industrial foi pontuada, ela foi explicada como uma grande evolução na ciência e ela foi linkada com o tema, que uma delas, das grandes evoluções na ciência, é o transplante de órgãos. Então aqui a gente já tem alguns elementos para você se inspirar e reproduzir na sua introdução. A gente tem o repertório, a elaboração e a ligação com o tema principal. O que nessas primeiras frases eu pontuei que poderia ficar melhor ainda? Elaborar um pouco mais sobre essa questão de o que representa essa grande evolução na ciência. Aprofundar o significado dessa expressão que talvez poderia dar uma ligação melhor, mais evidente entre a Revolução Industrial e a questão do tema da doação de órgãos. Então, esses são os primeiros comentários em relação a esse parágrafo. Continuando ainda analisando o que há de positivo nessa introdução, a gente tem que na última linha, na penúltima linha, depois de órgãos no Brasil, a gente tem ainda é um desafio. Ou seja, o parágrafo mostra a relevância da discussão.
Ou seja, se esse tema não fosse um tema relevante, certamente a gente não estaria discutindo. Ou seja, se ele é um desafio, se ele não foi superado, se ele ainda é um obstáculo presente para a gente na nossa sociedade, existe um motivo para a gente discutir. E sempre que você exibir esse motivo, exibir essa relevância, é um ponto positivo também nas suas introduções, e aqui foi feito. Agora, o que a gente pode melhorar nesse parágrafo? Você vê que essa frase que eu coloquei aí em vermelho essa frase começa em conquanto e vai até Ministério da Saúde. Essa frase é uma frase que tem uma estrutura sintática falha. Por quê? Quando eu li, né, fiz a leitura desse texto, você deve ter percebido que ficou uma frase um pouco estranha. Lê comigo. Conquanto, mesmo com o aumento de doadores entre os anos de 2004 e 2014, segundo o Ministério da Saúde, a sensação que dá é que tinha que ter alguma coisa a seguir, continuando. Porque, na verdade, falta a questão da oração principal. Ou seja, isso é uma oração subordinada. E tudo isso que a gente marcou em vermelho é uma oração subordinada a alguma coisa. Ou seja, uma oração principal. E quando há uma pontuação equivocada, fica esse erro de tom, sabe? Quando você lê e você... Será que eu li certo com a entonação certa? É exatamente isso que aconteceu aqui. E aí faltou a ligação com a oração principal, que seria o processo. No entanto, isso tudo o processo de doação dos órgãos ainda é um desafio. Apesar disso aumentar, dos doadores aumentarem de 2004 até 2014, o processo de doação de órgãos ainda é um desafio. Ou seja, essas duas frases teriam que ser ligadas, essas duas orações deveriam ser ligadas. Por isso que eu coloquei essa setinha verde aí, apontando para os dois lados, seria a ligação dessas duas orações. Então, a gente consegue perceber que esses são os primeiros comentários para essa introdução. Agora, se existe uma coisa que é fundamental para a gente sempre fazer na sua introdução, e agora você vai aprender o que é, se você já não sabe, é apresentar a nossa tese, que nada mais é do que o nosso posicionamento acerca daquele tema. Então, se a gente falou de Revolução Industrial, mostrou por que ela é relevante, qual que é a relação do tema que a gente está dizendo, se a gente falou isso tudo, a gente preparou o terreno para agora fazer uma coisa que é fundamental para o nosso texto, que é apresentar a nossa tese. A tese nada mais é do que o nosso posicionamento. Ela é a frase que vai nortear todo o resto do texto, dizendo sobre o que você vai tratar no seu texto, quais os problemas que você vai levantar, quais os dilemas, quais os impasses, quais as causas, o que você vai trabalhar ao longo do seu texto. E aqui ficou faltando a tese. A gente mostra isso tudo, mas eu termino esse parágrafo de introdução e eu não sei sobre o o resto da redação vai tratar. Eu não sei por que a doação de órgãos no Brasil ainda é um desafio. Eu percebo que é um tema relevante, mas eu não sei por que ele acontece. E isso não é uma coisa boa de se fazer. Então, o que a gente aprendeu com essa introdução? Que a gente pode relacionar com uma outra área do conhecimento, elaborar por que a gente está relacionando com outra área do conhecimento, mostrar a relação dessa área do conhecimento com o tema que a gente está tratando, mostrar que o tema que a gente está tratando é relevante e mostrar qual é o nosso posicionamento frente a esse tema, por que a gente está falando disso, quais os problemas envolvidos. Então, se essas correções fossem feitas, esse parágrafo de introdução seria outro. E se você teve algum desses erros, já teve pontuado na sua redação, tá, cadê a tese? A tese tem que estar explícita, qual o seu posicionamento, quais os problemas, apenas contextualizou e não se posicionou. Se você recebeu um desses comentários, esses comentários que eu fiz para esse parágrafo também servem para você. Agora, o que a gente pode aprender com o próximo parágrafo de argumentação? Vamos analisar. Primordialmente, e aí o que há de positivo nesse parágrafo? Existem muitas coisas positivas nesse parágrafo, você vê que eu não pontuei nada em vermelho, mas a gente consegue melhorar. Então vamos passo a passo. Primordialmente é um conectivo que vai introduzir a ideia do parágrafo de argumentação. Ou seja, o conectivo ele sempre vai ser muito bem-vindo nas suas frases, nas suas orações, na redação como um todo. O conectivo ele sempre vai mostrar para o corretor, para a pessoa que está lendo, qual é o caminho do raciocínio. Agora eu vou começar, agora eu vou embasar, agora eu vou dar uma justificativa, agora eu vou dar uma consequência, agora eu vou concluir. Entende? O conectivo ele funciona para todos esses aspectos, justamente para inserir, mostrar para a pessoa que está lendo em que momento do texto a gente está. Então, o primordialmente, ele dá essa ideia de que, olha, vamos começar a discussão. Primeiramente, obviamente que não são sinônimos, mas primordialmente ou é fundamental, e aí a gente começa a falar. Então, sempre use conectivos nos seus textos também.
E aí continua, vale ressaltar a falta do diálogo sobre a doação. Ou seja, aí a gente tem o que a gente chama de tópico frasal. O tópico frasal nada mais é do que a ideia central de um parágrafo. Então, se a gente está falando sobre doação de órgãos, existem alguns desafios que nem foi colocado na tese. Na tese não houve tese, mas foi colocado na introdução. A gente não sabe que desafios são esses. Agora, o parágrafo de argumentação mostra que um dos motivos desse desafio existir, é o que a gente entende, é a falta de diálogo. Ou seja, esse entendimento que é um dos pilares da problemática que a gente está discutindo, a gente chama de tópico frasal. E logo na sequência do tópico frasal, a gente vê um outro ponto positivo, que é a apresentação de uma consequência, ou seja, uma repercussão prática daquilo que a gente está falando. Você concorda comigo que seria muito bom, sempre seria muito positivo que a gente sempre desse um exemplo do que a gente está falando? Porque você para pensar, você está falando sobre doação de órgãos, aí a gente fala que não tem diálogo, não tem isso, não tem aquilo, levanta vários problemas, mas a gente não consegue estabelecer uma relação com a realidade, um viés prático da discussão. Você percebe? É a mesma coisa que você quer defender um ponto de vista, mas você não tem um exemplo para dar, você não tem uma analogia para fazer, uma metáfora, você não traz nada para embasar aquilo que você está dizendo. E isso, se isso é verdade para tantas outras coisas do nosso dia a dia, isso também é verdade para a redação do Enem. Você precisa embasar, trazer um viés prático, uma repercussão daquilo que você está dizendo. E aqui é exatamente isso que eu acabei de dizer, é feito no parágrafo. Visto que a doação de órgão, e aí faltou a concordância, né, de algum indivíduo só pode ser feita com a permissão da família. Ou seja, a falta do diálogo está diretamente relacionada à sua repercussão. Que repercussão é essa? Que a permissão da família muitas vezes é um empecilho. Então, você vê que isso é uma coisa muito positiva, porque dá muita força ao argumento. A próxima coisa, o próximo passo, que é muito positivo ainda nesse parágrafo e que você tem que se inspirar para também fazer nos seus textos, é um aprofundamento. Ou seja, para os brasileiros, falar sobre a morte ainda é um problema. Faltou acento aí. Ainda é um problema, ou seja, é um aprofundamento de por que aquilo que acabou de ser dito é verdade. Então você vê que as coisas não são ditas simplesmente e ficam soltas. Elas são ditas e são aprofundadas. É o mesmo princípio do repertório sociocultural. A gente traz o repertório sociocultural, Revolução Industrial, e faz uma elaboração, grande evolução na ciência. Então você vê que sempre que você fala alguma coisa, está seguido da sua afirmação, do seu embasamento. Continuando a análise desse parágrafo ainda do que é de positivo, para você se inspirar, você vê que também tem um outro repertório sociocultural, que é o filósofo Michel Foucault. Então ela traz, né, a questão do filósofo, do Michel Foucault, e ela relaciona essa outra área do conhecimento, que é a filosofia, com o tema que está sendo dito. Ou seja, dos estudos sobre as palavras proibidas, fala da questão do tabu, exemplifica. E por último, ainda nessa análise desse parágrafo, ela conclui mostrando que existe um fechamento do raciocínio. Ou seja, todos esses pontos são pertinentes e assim, ela acertou muito nesse parágrafo. E assim, pontuou um raciocínio que teve um início com um tópico frasal, teve um meio da discussão, ou seja, um aprofundamento, trouxe repertório sociocultural e teve um fechamento que teve uma consequência e uma conclusão. Agora você deve estar me perguntando, se tudo isso é tão bom, se o parágrafo está tão bom, o que a gente precisa fazer para ele ficar melhor? E aí eu reescrevi esse parágrafo. Eu sugeri que a ordem das frases a ordem fosse alterada. Por quê? Porque o seu parágrafo de argumentação ele tem que seguir uma lógica. Ele tem que começar com uma ideia, essa ideia tem que ser elaborada e essa ideia tem que ser concluída. Nessa ordem, não necessariamente porque podem existir outras maneiras de você fazer a argumentação, mas se você seguir essa ordem, eu te garanto que o seu parágrafo vai ficar bem estruturado. E para te provar isso, que essa ordem ela é boa, ela funciona, eu reescrevi esse parágrafo. E eu tenho certeza que você vai notar uma diferença. Olha só como fica a diferença da ordem dos períodos. Primordialmente, vale ressaltar que a falta de diálogo sobre a doação representa uma das bases da problemática. Isso porque, para uma parcela dos brasileiros, falar sobre a morte e o morrer representa muitas vezes um desafio. Essa lógica possui embasamento nos estudos do sociólogo Michel Foucault sobre o tabu envolvido em determinados assuntos e as repercussões negativas que a falta de debate sobre eles acarreta.
Frente a esse cenário, o cotidiano da doação de órgãos é dificultada, podendo ser representada na prática pela não autorização de familiares. Olha como o parágrafo ficou muito melhor, ficou muito mais encadeado, a ideia ficou muito mais clara. Você vai perceber que assim, eu acrescentei algumas outras coisas, mudei a maneira de ser exibido, mas assim, o básico, assim, a ideia central do parágrafo original, ela foi mantida. O que eu sublinhei aí em verde, vale ressaltar, parcela dos brasileiros, do Michel Foucault, autorização de familiares, todas essas ideias são ideias originais do parágrafo original. E eu só reorganizei, e o parágrafo ficou muito melhor. Então, isso é uma coisa que você tem que ter em mente, essa ideia de organização das ideias, para que você consiga reproduzir da melhor forma possível as suas argumentações. Então vamos continuar essa análise e ver o que a gente pode aprender com outro parágrafo de argumentação. E aí a gente consegue perceber que, logo de cara, a gente tem mais um exemplo de um conectivo, que é o ademais, que dá essa ideia que existe uma ideia, que existe um motivo, um problema, e existe um outro motivo, e esses motivos se somam. O ademais dá essa ideia de soma, de adição. Ademais, e aí a gente vai pontuar a outra razão de por que esse problema acontece, por que esse tema é um desafio, uma problemática. E aí a gente vê como outro ponto também positivo desse parágrafo a exibição de um tópico frasal. Seria o tópico frasal número 2, ou seja, a raiz, o aprofundamento do segundo problema, que seria agilizar o transporte de órgão doado para outros hospitais. É como se o tópico frasal número 2 fizesse menção à agilidade do sistema, à logística do transporte de órgãos dos doadores para os receptores. Então, só que agora vamos partindo para a parte de que a gente pode melhorar nesse parágrafo. Esses pontos eles não foram elaborados. A gente vê que comparativamente, a gente tem aqui em cima muitos outros pontos positivos que aqui nesse não foram colocados. Então você vê que a gente teve no primeiro parágrafo de argumentação tópico frasal, consequência, aprofundamento, repertório sociocultural, conclusão, e nada disso que foi colocado anteriormente foi colocado aqui. E por essas razões esse parágrafo sofreu um enfraquecimento frente à sua função, que é defender esse ponto de vista, que essa logística do transporte e adoção de órgãos, ele representa um problema. Então, a gente não consegue encontrar uma defesa dentro desse parágrafo. Existem frases desnecessárias como essa, sendo assim, é de suma importância que medidas sejam feitas. Essa frase, por que essa frase é desnecessária? Porque, na verdade, ela não acrescenta em absolutamente nada à discussão que a gente está fazendo. Então, se a gente não tivesse aqui, se esse tema não fosse relevante e a gente tivesse que propor uma intervenção, a gente não estaria discutindo. Já que ele é relevante e a gente precisa intervir nesse problema, medidas são necessárias. É de suma importância que medidas sejam feitas. Então, essas obviedades, elas não são bem-vindas no parágrafo, não tem necessidade de dizer o óbvio, entende? Então, sempre quando você estiver frente a uma frase desse tipo, seria bom que você substituísse por alguma outra coisa que de fato agregasse para a sua redação. Então, como que a gente poderia então melhorar esse parágrafo? A gente vê que o conectivo ele já começa inserindo a ideia que existe um outro ponto que se agrega a essa discussão. O tópico frasal central aqui poderia ser elaborado como a logística é um ponto ruim, ou então a logística ela é, como é que se diz? Ela é um ponto em que enfraquece a doação de órgãos no Brasil, ela não é boa. Só que depois de eu ter afirmado que isso é um ponto negativo, eu deveria ter embasado. Essas duas barrinhas verdes são a minha sugestão para se colocar um ponto final e começar um outro período. Então, eu coloquei meu tópico frasal, embasei por que isso é verdade, ou seja, analogamente ao primeiro parágrafo de argumentação, eu colocaria o quê? Isso porque... E aí eu ia justificar por que a logística ela é ruim, por que o transporte de órgãos no Brasil ele não é bom. Eu teria que embasar. Depois do meu embasamento, eu traria um repertório externo, ou seja, uma outra área do conhecimento que nem foi mostrado no primeiro parágrafo, o Michel Foucault, alguma outra área. Eu poderia trazer uma pesquisa do IBGE, poderia trazer, enfim, alguma coisa que desse força àquilo que eu estou dizendo.
E por último, eu faria o fechamento, que nem foi feito no primeiro parágrafo. Por consequência disso, a família acaba não autorizando, ou seja, é o fechamento do raciocínio. Poderia ter o fechamento do raciocínio também para essa questão da logística. Frente a esses problemas de logística, a falta de segurança no processo de doação e sua idoneidade e a segurança que, enfim, aquele ato vai ter significado, ou seja, entende? Fechar o raciocínio que foi iniciado. Então, esses pontos são primordiais para a questão do parágrafo, para a questão do argumento. E eu ainda faço uma reflexão. De onde vem a informação que o sistema de transportes de órgãos é ineficiente? Porque o sistema de transporte de órgãos, aí agora fugindo, não entrando no mérito da estrutura e do seu significado, mas assim, de conhecimento geral, o sistema de transporte de órgãos no Brasil, ele é muito eficiente, assim, a gente tem um sistema bem complexo, se você não conhece, é o Sistema Nacional de Transporte de Órgãos, e ele, assim, é um sistema super complexo que leva em consideração o tempo de isquemia de cada órgão, o tempo de locomoção, a viabilidade do doador, a compatibilidade. É um sistema super completo e, assim, a gente manda muito bem nesse quesito. Então, depois você procura um pouco para você... Eu entendo que, assim, a gente sempre tem que problematizar. Então, se esse sistema é bom, a gente poderia argumentar que ele poderia ser otimizado. Sim, sempre tem o que falar. Mas, assim, só para a gente tomar cuidado com algumas afirmações e colocar algumas... como é que a gente pode colocar assim, algumas propostas como veículos e jatos, assim, isso é uma coisa um pouco fora da realidade do que acontece de fato na dinâmica da doação de órgãos no Brasil. Então, às vezes, se inteirar vai te proporcionar uma argumentação mais sólida e mais rica, né? Então, fica essa reflexão para esse parágrafo de argumentação. E o que a gente aprendeu até agora? Que a argumentação, ela é um raciocínio que tem um início, começado pelo tópico frasal, um meio embasado pelo embasamento e pelo repertório externo e fechado pela conclusão e pelas consequências daquele ponto. E que todas essas sequências trazem força à discussão que você está fazendo. Então, para a gente encerrar, vamos analisar a conclusão e ver o que você pode aprender com a conclusão e utilizar também nas suas redações. Então você vê que mais uma vez eu pontuo que o conectivo é uma coisa positiva, o portanto ele mostra que a discussão, o portanto não é um conectivo conclusivo, ele vai dar justamente essa ideia de que a discussão está se encerrando, que está sendo concluída e que logo em seguida você vê que essa frase que vai desde portanto até doação de órgãos no Brasil, ela é uma frase muito pertinente, ela é fundamental na conclusão e você, se você não faz esse tipo de frase, você vai aprender agora a fazer. Porque essa frase é o que eu chamo aqui no canal de retomada ou gancho para a intervenção. A retomada nada mais é do que você dizer que você retomar o seu tema, ou seja, portanto é dever do Estado estimular a doação de órgãos, ou seja, a gente retoma o problema central que é o tema, que é a doação de órgãos, e faz com que essa frase estimule um gancho para a intervenção. Ou seja, você fala que é importante que a gente combata os obstáculos à doação de órgãos e que medidas precisam ser tomadas ou intervenções precisam acontecer. Ou seja, a gente já deixa o gancho para a gente falar da nossa proposta de intervenção. Então isso é uma coisa muito positiva e ela foi feita aqui. Então, se você não faz, faça nas suas redações. E aí a outra parte que a gente precisa analisar é a questão da proposta. E aí você vê que aí eu coloquei alguns números, né? 1, 2, 3 e 5, e eles fazem menção aos 5 pontos do INEP, né, da cartilha do participante, que fala que a proposta de intervenção precisa ter 5 pontos. O que você vai fazer, que é a ação, quem vai fazer, que é o agente, como você vai viabilizar, que é o meio, quais os efeitos daquela ação e o detalhamento de um desses pontos. E para você ganhar 200 pontos na competência número 5, você precisa respeitar todos esses pontos. E aqui você vê que isso não foi respeitado. Assim, a proposta mais completa, né, que sempre a proposta mais completa vai ser analisada pelo corretor. A proposta mais completa aqui tem 3 pontos, 4 pontos, então certamente lá com a competência 5 vai ter algum desconto. Então, essa é uma questão, e a outra questão fazem menção, as outras questões fazem menção a questões estruturais. É dever do Estado criar políticas visadas, enfim, faltou a concordância, e também a questão do governo, que o governo na última
eu acho que não é nem na última revisão ortográfica, acho que é de 1990, inclusive, que ele não precisa mais ser colocado com letra maiúscula, mas sim com letra minúscula. Então ficam esses dois comentários. E assim, isso que a gente aprende com essa conclusão, mostrando que a gente sempre tem que terminar o raciocínio, mostrar que a discussão vai se encerrar e também que a gente precisa fazer um gancho para a proposta, além de apresentar a proposta dizendo que ela tem que contemplar os 5 pontos. Então, com isso tudo, a gente vai agora ver quanto essa redação recebeu de pontuação, competência por competência. Então, a primeira competência, que faz menção à questão da norma culta, eu pontuei 160 pontos, justamente por ser uma questão que se relaciona com alguns erros de concordância, que nem a gente viu, erros de acentuação, alguns erros, alguns usos incorretos da vírgula, enfim, coisas assim muito leves, e por essa razão eu não tenho muito que descontar, e por isso eu dei 160 pontos. A competência número 2, que diz respeito à questão da estrutura, dissertação argumentativa, ela assim, eu pontuei 120 pontos porque esse texto ele não apresentou uma tese. Às vezes, por vezes os argumentos eles não estavam defendendo necessariamente o ponto de vista, ou por outra ele não estava defendendo de uma maneira correta, da maneira como a dissertação argumentativa ela pede que o texto elabore. O texto assim, teve algumas falhas dentro da argumentação e de estrutura que impediram que ele ganhasse uma pontuação maior, por essa razão 120 pontos. Em relação à competência número 3, eu também dei 120 pontos, porque a argumentação, ela, de novo, estava pertinente ao tema, mas ela às vezes estava rasa, superficial, que nem a gente viu no argumento 2, ou numa organização que ficou um pouco confuso de identificar os elementos. A gente até identificou, a gente viu que tinham vários elementos positivos, mas às vezes a reorganização faria com que aquele argumento tivesse uma outra força, uma outra capacidade de passar uma informação de uma maneira muito mais clara e muito melhor. E por essas razões, 120 pontos. Dentro de recursos coesivos, eu também dei 120 pontos, porque os conectivos foram usados várias vezes, mas algumas frases, assim, como na introdução, ficaram soltas. Foi um erro de você, um encaixe sintático, né, de você entender que a oração subordinada não poderia ser separada por um ponto da sua oração principal. E, enfim, essas questões, elas colaboraram para a questão da competência número 4 ganhar 120 pontos. Em relação à competência número 5, eu dei 120 pontos também, porque ela contemplou assim 3 elementos na proposta mais completa. E por esses 3 elementos, daqueles 5 que a gente falou, só estarem presentes, eu dei 120 pontos, totalizando para essa redação 640 pontos. Agora, vamos ver o que a gente pode fazer, e se você se identificou com algum dos erros que a gente falou ao longo dessa correção, vamos ver o que você pode fazer também para melhorar e não cometer mais esses erros no futuro. O plano de ação, então, para você é o seguinte: em relação à norma culta, é sempre uma mudança muito direta. Então, a gente tem que sempre se atentar à questão da concordância, classificação de substantivos, que foi uma coisa que apareceu, e uso da vírgula. Ou seja, 3 pontos muito diretos. Você estudar concordância é abrir uma gramática ou um vídeo no YouTube e procurar os principais casos. Atenção a gênero, atenção a número, entende? Assim, você conseguir encontrar os principais pontos frente àquela regra e se identificar. A mesma coisa é a questão da crase, você identificar os principais pontos, principais regras. Mesma coisa o uso da vírgula. Então são coisas assim muito diretas, que é uma questão de você simplesmente ir olhar, pesquisar e anotar principais casos e assim, isso ficar do seu lado da próxima vez que você for fazer uma redação, e se você tiver na dúvida, você olha até você se sentir seguro e você interiorizar essas regras e não errar mais. É uma questão de repetição. Em relação à estrutura e dos recursos coesivos, a minha sugestão para você que se identificou com os erros de estrutura é explorar o uso dos conectivos, se você não usava, estudar orações principais subordinadas, se você encontra que você também percebe que você comete esses erros, às vezes a frase tem uma entonação equivocada, da frase ficar solta, ou que assim, a frase ficar sem sentido. Se você já recebeu algum desses comentários, talvez o seu problema seja entender o uso das orações principais, subordinadas, coordenadas, e assim, essa é a minha sugestão. E evitar frases desnecessárias, ou seja, nada na sua redação pode... a gente não tem o luxo de colocar uma coisa na nossa redação que não tem um propósito.
tudo tem uma razão de existir. Então, se isso é verdade, nada que seja desnecessário pode ter espaço na nossa redação. Então, é um questionamento constante de você se perguntar: será que o que eu estou usando é pertinente? Será que o que eu estou usando tem espaço na minha argumentação, na minha introdução? Será que está agregando para a discussão que eu estou fazendo? Se isso não despertar em você: isso é óbvio, se eu não colocar isso aqui, a minha argumentação ela perde força, se eu colocar isso aqui, a minha introdução perde sentido. Se isso não despertar essa resposta em você, pode pintar uma luz amarela aí que talvez você tenha que substituir essas frases ou então não colocar de maneira alguma. Em relação à introdução, que a gente entendeu que a função da introdução é contextualizar o tema e apresentar qual é o seu posicionamento frente ao tema que está sendo discutido, a gente tem que elaborar a relação entre a contextualização e o tema. É uma coisa muito importante. Não apenas você colocar que a Revolução Industrial é importante para a ciência, mas de que maneira a Revolução Industrial se relaciona com o tema de doação de órgãos. E também apresentar a tese de posicionamento, ou seja, frente a essa questão de doação de órgãos, qual que é a minha opinião? O que eu acho que é um ponto central nessa discussão? O que eu acho que são os problemas primordiais dentro dessa discussão? Então, por essas razões, a tese ela é muito importante de ser explícita, evidente, clara, simples. Eu leio e já sei sobre o que o texto vai falar. Então, você deixar de colocar é uma coisa muito grave. Então, se você já recebeu um comentário, onde está sua tese, explicite a tese, é exatamente esse o problema. Você precisa ser mais claro ou mais clara nas suas colocações, no seu posicionamento, para a pessoa que está lendo entender sobre o que você vai falar. Por último, ainda na introdução, a gente tem que definir os problemas, as causas daquele quadro, que tem tudo a ver com a tese. A tese nada mais é do que a reunião dos dois problemas numa frase só. Então, o problema da doação de órgãos no Brasil faz menção à falta do debate e uma logística de transporte de órgãos deficiente. Pronto, eu já sei sobre o que vai ser dito. Uma frase simples, uma frase clara e direta. E você já passou para a pessoa que está corrigindo o que você vai dizer. Em relação à argumentação, como a gente viu na nossa análise, se você se reconheceu nesses problemas que a gente falou, de a organização, que o parágrafo não ficou claro, você não entendeu muito bem, ou você leu um parágrafo, você leu o seu próprio parágrafo e não gostou, achou que ficou confuso, talvez você tenha que reorganizar seu raciocínio, reorganizar seus períodos, entender que tem um início, um meio e um fim que a gente colocou. E assim, você precisa elaborar o início a partir de um tópico frasal, ou seja, a ideia central que você vai tratar naquele parágrafo. E depois que você trouxer o tópico frasal, você tem que embasar por que aquilo que você está dizendo é verdade. E assim, esse terceiro ponto aí dentro do ponto 4 de argumentação, que é fundamentar afirmações, isso é para todas as partes do seu parágrafo, e essa fundamentação tem que existir. Nada pode ficar solto, vago. Em nenhum momento isso pode acontecer. Então, por essas razões, a sua argumentação ela sempre vai exigir que você justifique em base àquilo que você está dizendo. E por último, a gente já falou do início, do meio e do fim, relacionar repercussões do argumento com o tema, ou seja, a partir desse tópico frasal, a partir desse problema central que você está discutindo, como que isso se relaciona, qual é a repercussão disso frente ao tema? Se não tem debate, qual é a repercussão disso para a doação de órgãos? Se a logística é ruim, qual a repercussão da logística para a doação de órgãos? Sempre deixar isso muito claro para que o seu raciocínio não fique solto, ele tenha um fechamento. E por último, na conclusão, a gente pode simplesmente falar dos 5 pontos do INEP, que fazem menção a todas aquelas exigências que a cartilha do participante diz para o participante fazer na sua proposta de intervenção e que você sempre tem que estar atento para respeitar e você conseguir ganhar 200 na sua redação. Então, se você gostou do conteúdo, achou que esses comentários te ajudaram, né, a melhorar os problemas, que esses problemas que foram tratados aqui também foram os seus problemas, se inscreve no canal para você receber tantas outras correções que a gente vai fazer aqui e aprender com tantos outros textos como você aprendeu também aqui com esse texto. E também lembra de se inscrever no nosso grupo do Telegram para você receber esse documento em PDF e também ganhar a programação semanal dos vídeos aqui do canal para você não perder nenhum conteúdo, tá bom? Então a gente se vê nas próximas correções aqui dessa playlist. Um abraço.